Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero realmente que sim. Eu espero que cada um de vocês esteja hoje se sentindo muito bem, que a família de cada um de vocês esteja bem. Esse é o desejo aqui do professor Carlos Merlin, seu professor de filosofia. Você já sabe, não custa repetir. É uma honra, um prazer, um privilégio, uma alegria, uma satisfação, um contentamento inenarrável estar aqui com vocês para juntos filosofarmos, buscarmos a sabedoria e nos tornarmos seres humanos melhores. E o convite hoje, meu querido e minha querida, é para que filosofemos a partir de uma revisão. A partir de uma revisão. Vamos fazer aquele voo panorâmico sobre alguns temas que a gente leu, refletiu, pensou, dialogou aí nos últimos dias, tá? Então vamos juntos fazer esse voo panorâmico, olhar e rever alguns temas, porque isso é bacana, porque nos ajuda a internalizar, a cristalizar mais os nossos conhecimentos. Vamos comigo então fazer esta revisão de filosofia. Vamos lá, eu, professor Merlin, junto com você, meu querido e minha querida. Vamos relembrar alguns temas como cidadania, né? Conversamos sobre isso, né? A palavra cidadania, raiz, que a gente pode pegar lá no latim das civitas, uma referência a polis também, por conta do fato de que você já sabe disso, você é uma pessoa que estuda bastante, muito da estrutura da nossa querida Roma antiga foi inspirada nas polis gregas, né? Então a cidadania sempre implicou nessa possibilidade e ao mesmo tempo uma honra de viver na cidade, ser um cidadão. Sobretudo na Grécia Antiga, nada poderia ser mais importante do que ser um cidadão, viver na cidade e participar da vida da cidade. Isso, inclusive, conferia às pessoas a sua identidade, né? Um cidadão de Atenas, um cidadão de Tebas, e assim sucessivamente, né? Claro que isso em Roma já vai se transformar numa ideia muito maior, numa ideia muito mais cosmopolita, mas ainda permanecia a questão da identidade e do vínculo da pessoa com o seu local de nascimento, né? Com a sua cultura local. Pois bem, participar, portanto, da construção da cidade, participar, portanto, das decisões da cidade, usufruir dos benefícios da cidade, é aí que significa cidadania. É poder ajudar na construção, nas decisões e também, evidentemente, ter ali os benefícios de se viver em uma cidade, né? Implica, portanto, em viver os direitos que a cidade oferece, mas também implica em arcar com os deveres que a cidade exige. Trazendo para a nossa realidade, a cidadania significa exatamente ter direitos e deveres. Direitos como cidadão, pertencente a uma cidade, a uma nação, a um país, ter deveres para com essa cidade, essa nação, esse país, não é? Portanto, se a gente for lembrar, como eu disse, da Grécia Antiga, é na polis que a cidadania se efetiva. Atenas, por exemplo, aonde nasce a democracia, né? A ágora, a praça, o debate, né? Aquele cidadão, né? Claro, limitado às condições daquele tempo, né? Tinha que ser lá o homem nascido em Atenas, né? Uma democracia ainda muito incipiente, limitada. Mas a primeira efetivamente nascente. Então estamos falando de um espaço pensado na cidade para o cidadão exercer sua cidadania, debater, participar, estar ali influenciando nas decisões, estar ali participando das decisões. A palavra-chave da cidadania é participar, direitos e deveres, ok? Então, se a gente for pensar se isso é uma coisa importante ou não, vale lembrar ali o século XVII, o século XVIII, quanto de luta ao combate a uma ideia contrária, a ideia do absolutismo, a ideia segundo a qual o poder está todo nas mãos de um rei absoluto. Não há possibilidade de participação nenhuma. As pessoas ficam privadas de participar das decisões e dos andamentos da sua nação, da sua realidade. E isso gerou muitos combates, né? O desejo do ser humano de ser livre e o desejo do ser humano de participar. O desejo do ser humano de efetivar o quê? A sua cidadania. Muito bem. Então você já sabe
que o coração da cidadania está na participação. O ser humano quer participar, quer ter voz, quer ser ouvido para que a sua vida, que se dá, né, numa cidade, que se dá num estado, que se dá numa nação, para que ele possa expressar os seus desejos, né? E que também possa participar da edificação desta cidade, desta sua realidade. Portanto, ele quer ali viver os direitos. E é importante que ele saiba sempre que, né, a prática dos deveres também vem nesse pacote, né? Então eu tenho o dever de respeitar as leis, né? Eu tenho o dever de seguir as regras, eu tenho o dever de dar minha contribuição ali, pagar os meus impostos, etc, etc, etc. Então, direitos de um lado, deveres do outro, mas com participação dentro da minha realidade social e política. Esse é o sentido da cidadania. Da cidadania plena implica que eu precise de um sistema democrático, né? Que eu possa escolher os representantes, né? Que eu possa escolher o prefeito, os vereadores, o deputado, o presidente, os senadores, que eu possa escolher aqueles que vão legislar e que vão comandar os rumos da cidade, do estado, da nação. Portanto, não há cidadania sem democracia, né? Se eu não puder escolher os meus representantes, então a minha cidadania não é plena. E mais do que isso, não basta escolher. Se eu não puder, mesmo depois de escolher, se eu não puder cobrar, me expressar, então a minha cidadania também ela fica muito reduzida. A cidadania plena vai além da simples escolha. É escolha, participação, cobrança, sugestão. Esse é o cerne da cidadania. Muito bem. Se estamos falando tanto de direitos, vamos relembrar o seguinte: o direito é aquilo que cabe ao cidadão. O direito é o benefício da cidadania. É aquilo que cabe a mim por eu ser pertencente àquela cidade, àquele estado, àquela nação. Uma vez sendo brasileiro, eu quero os benefícios dessa minha cidadania brasileira, né? Eu quero, portanto, que todos possam ter direitos iguais, também deveres iguais, né? Não podemos diferenciar ninguém. Ninguém é mais cidadão do que outro. Se a gente for lembrar lá naquela democracia nascente e incipiente de Atenas, mulheres, escravos, estrangeiros estavam de fora. Portanto, hoje, no século XXI, inconcebível. Direitos e deveres devem ser iguais para todos. Mas não são, infelizmente. Por isso que tem muita campanha pedindo direitos iguais, pedindo direito para todos. Em pleno século XXI, nós podemos encontrar essas campanhas, identificando que as pessoas não possuem direitos. E algumas não possuem direitos iguais. E é por isso que essa luta por direitos iguais e por direitos para todas as pessoas, ela ainda é muito atual. Ela ainda é muito necessária. Porque as pessoas sem direito, elas acabam tendo a realidade de muitas reivindicações, não é? E muitos movimentos sociais nasceram dessas reivindicações. Citando como exemplo aqui no nosso país, o fato de que até recentemente as mulheres não podiam votar. E é claro que com muita luta, com muita organização, com muita reivindicação, conseguiram, né? Então temos muitos movimentos sociais ligados às mulheres, ligados aos negros, ligados às minorias, exigindo que todos possam ter direitos iguais, né? E aí você vê na TV, você acompanha ali, né? Passeatas, greves, os sindicatos se organizando muitas vezes justamente para exigir que os direitos sejam iguais para todos e que todos possam ter direitos. Você também já deve ter visto por aí movimentos artísticos que também se vinculam, né? Que também se engajam nessa luta por direitos para todos e por direitos iguais. Aqui no Brasil, aqueles festivais de música que aconteciam ali na década de 70, né? Comecinho da década de 80, exigindo participação política, porque vivíamos numa ditadura onde as pessoas não podiam participar da política. Portanto, se não podem participar da escolha, sua cidadania está reduzida. E na busca por cidadania plena, muitos artistas se engajaram nessa luta, com suas músicas, nos festivais, nas artes plásticas, em várias frentes artísticas, manifestando que, através da linguagem da arte, o desejo de que todos possam ter seus direitos respeitados e reconhecidos, não é? Pois bem, então a cidadania, que implica em direitos e deveres, nós encontramos ainda no século XXI
pelo mundo afora, se sairmos da realidade do nosso país, milhões de pessoas sem direito nenhum. Sem direito nem mesmo à alimentação básica, educação, lazer, né? Família, direito a um futuro. Milhões de pessoas, portanto, estão ainda pelo mundo sem cidadania. Infelizmente. Infelizmente. Né? Muitas organizações foram criadas ao longo da história por conta do combate a esse contexto da ausência de direitos, da ausência de cidadania. A ideia dessas organizações sempre é manifestar a existência do problema. É não deixar que ele fique restrito e escondido a uma realidade qualquer, mas que o mundo possa tomar conhecimento da existência desse problema, da existência desta realidade. É só lembrarmos também, há pouco tempo, meus queridos, na África do Sul, a realidade do apartheid, onde milhares, milhões de pessoas, por conta da sua cor da pele, por conta desse fato, apenas estavam excluídos de toda a participação e vida social. Então era necessário mostrar isso ao mundo, né? Portanto, muitas organizações foram criadas nesse sentido, por essa e por muitas outras situações mundo afora da existência do problema de não termos cidadania plena e direitos para todos, né? Muitos documentos foram elaborados ao longo da história também, justamente para nortear as nações a construírem uma sociedade que respeite os direitos e os deveres e a cidadania de todos, né? Os dois maiores documentos que todo mundo tem que ler, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses dois documentos têm que ser lidos, porque eles ajudaram a nortear. Eles ainda não se efetivaram totalmente nas realidades sociais mundo afora, mas eles dão um norte, dão um caminho muito importante para que todos possam ter direitos e sua cidadania preservada, não é? Então, a busca sempre é por essa dignidade. O que é dignidade, né? Por que eu posso ter mais direitos do que outra pessoa? Porque eu sou homem? Porque eu sou brasileiro? Porque eu sou branco, descendente de italianos? É por isso? Não. Qual é a porcentagem de humanidade que eu possuo a mais do que qualquer outro ser humano na face da Terra? Nenhuma. A porcentagem de humanidade ou a minha humanidade é absolutamente igual à humanidade de qualquer ser humano sobre a Terra. E por sermos humanos, somos dignos da cidadania. E o que é ser digno? É ser merecedor. Dignitas. Eu mereço a cidadania. Por quê? Por que você merece a cidadania, professor Merlin? Porque eu sou um ser humano. Eu mereço direitos. Porque eu sou um ser humano. Bom, partindo desse raciocínio, todo mundo que é ser humano tem merecimento, tem dignidade. Exatamente, meu querido e minha querida. Todo ser humano sobre a face da Terra merece direito à vida, merece direito à educação, merece direito ao lazer, merece direito ao seu desenvolvimento pleno. Merece por quê? Porque é digno. É digno porque é humano. Então, a busca constante por direitos implica também na busca por um direito muito, 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 muito importante, fundamental, que é a liberdade. Liberdade é um valor, mas também é um direito. Quanto de luta pela liberdade, não é? Escravidão no Brasil durou 300 anos, meus queridos. E ainda encontramos nos rincões brasileiros ainda condições de trabalho análogos à escravidão. Quantas pessoas mundo afora, em regimes ditatoriais, não podem se expressar, não podem escolher seu estilo de vida? Falta um valor fundamental para a cidadania, a liberdade. A liberdade, meu querido, implica sempre em maturidade, independência e responsabilidade. A liberdade é tão importante que eu tenho certeza que você a deseja. A pergunta é se você já está pronto para ela, né? Porque ser livre não implica em fazer tudo o que eu quero, mas implica em fazer tudo o que eu posso fazer, desde que eu seja responsável por todas as consequências de minhas ações. E desde que eu tenha a independência necessária para exercer a minha liberdade. Portanto, eu sei que você hoje, meu querido e minha querida, não podem dizer que são livres plenamente, porque ainda estão aprendendo, se desenvolvendo, maturando, para chegar ali, na legislação brasileira aos 18 anos, e exercer a sua liberdade plena, porque nesse caso você já terá a maturidade e já terá a responsabilidade. Então a liberdade sempre pressupõe que você é capaz de cuidar de si mesmo. Autonomia. Você é capaz de cuidar de si, você é capaz de conseguir o teu próprio alimento com seu próprio suor,
você é capaz de conseguir sua própria moradia, você não depende mais dos responsáveis, você já está maduro o suficiente, é autônomo, é altamente capaz e vai exercer a sua liberdade. Você já é capaz de se governar, você já é capaz de optar e agir, você já é capaz de ver as consequências das suas ações e se responsabilizar por elas, portanto, você já é capaz de ser livre. Isso é um processo, portanto, isso é uma construção, né, que cada um de nós tem que fazer para poder exercer a sua liberdade com maturidade. A ação livre de cada um tem que ser uma ação responsável e tem que também ser uma ação consequente, onde eu perceba sempre a consequência que está na minha ação, não é? Então, esse é o equilíbrio perfeito. Eu quero ser uma pessoa autônoma, eu quero ser uma pessoa responsável, eu quero seguir as regras, eu quero exercer minha liberdade, eu já tenho maturidade para entender e para me sustentar e para me manter, e eu também já tenho a liberdade pronta para me ser dada, porque eu já sou capaz de me responsabilizar por cada ato que eu cometa. Bom, esse é um processo, esse é um desenvolvimento. Você vai chegar lá. E o exercício da liberdade é um primeiro passo. O outro é o que fazer com essa liberdade. E muitas pessoas, a gente viu aqui nessa revisão, usaram de sua liberdade para lutar pela liberdade dos outros, pela conquista de direitos para aqueles que não têm, para ser voz daqueles que não são, daqueles que não possuem nenhum tipo de voz, para poder agir por aqueles que não podem agir, para praticar, portanto, a busca pela justiça e pela cidadania para todos. Que nós possamos entender que o ser humano é merecedor da liberdade, dos direitos, da cidadania plena, o direito a uma alimentação saudável, a pertencer a uma família, a ter um processo educacional, a desenvolver suas capacidades e suas habilidades. Meu querido e minha querida, enquanto houver opressão e fome neste mundo, ainda há espaço pela luta por dignidade. Que possamos, então, nos tornarmos sempre cidadãos muito conscientes da nossa responsabilidade de construir um mundo melhor. Professor Merlin, para por aqui essa nossa revisão, desejando que você tenha internalizado melhor aí os seus conhecimentos. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau!